Olá para todo mundo, bem-vindos ao projeto Ler para quem não pode ler. Meu nome é Sérgio e eu vou estar lendo hoje o livro Percy Jackson e a Batalha no Labirinto. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 17. E se você gostar do vídeo, por favor, não esqueça de deixar seu gostei, compartilhar e apoiar nosso projeto para que a gente possa continuar seguindo, fazendo mais vídeos para vocês. Boa leitura! Capítulo 17. O Deus Perdido fala. Corremos até ficar exaustos. Rachel nos desviava de armadilhas, mas não tínhamos destino algum em mente. Só queríamos ir para longe da montanha escura e do rugido de Cronos. Paramos em um túnel de pedra branca, molhada, que parecia parte de uma caverna natural. Eu não conseguia ouvir nada nos seguindo. Porém, não me sentia nada seguro. Ainda podia me lembrar daqueles olhos dourados sobrenaturais no rosto de Luke e da sensação de que meus membros estavam lentamente se transformando em pedra. Não consigo dar nem mais um passo, arquejou Rachel com as mãos no peito. Annabeth chorara todo o tempo enquanto corria. Então, ela desabou e pôs a cabeça entre os joelhos. Seus soluços ecoavam no túnel. Nico e eu nos sentamos lado a lado. Ele colocou a espada perto da minha e respirou fundo, trêmulo. Foi uma droga, ele disse. E eu pensei que aquilo resumia muito bem os acontecimentos. Você salvou nossa vida, eu disse. Nico limpou a poeira do rosto. Culpe as garotas por me arrastarem até lá com elas. Foi o único ponto em que conseguiram concordar. Precisávamos ajudar você ou estragaria tudo. Que bom que elas confiam tanto em mim. Varri a caverna com a luz de minha lanterna. A água pingava das estalactites como chuva em câmera lenta. Nico, você se revelou. O que quer dizer? Aquela parede de rocha negra. Aquilo foi impressionante. Se antes Cronos não sabia quem você era, agora ele sabe... Um filho do mundo inferior. Nico franziu a testa. Grande coisa. Deixei para lá. Achei que ele só estivesse tentando esconder o quanto estava apavorado, e eu não podia culpá-lo por isso. Annabeth ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. O que havia de errado com Luke? O que fizeram com ele? Contei-lhe o que tinha visto no caixão. A forma como a última parte do espírito de Cronos entrara no corpo de Luke, quando Ita Nakamura prometeu servi-lo. Não, disse Annabeth. Isso não pode ser verdade. Ele não pode. Ele se entregou a Cronos, afirmei. Sinto muito, Annabeth, mas o Luke morreu. Não, ela teimou. Você viu quando a Rachel o atingiu? Assenti, olhando Rachel com respeito. Você acertou o Senhor dos Titãs no olho com uma escova azul de plástico. Rachel pareceu envergonhada. Era a única coisa que eu tinha. Mas você viu, insistiu Annabeth. Quando o acertou? Apenas por um segundo ele ficou confuso. Voltou a ser ele mesmo. Então talvez Cronos não estivesse completamente estabelecido no corpo, ou algo assim, falei. Isso não quer dizer que Luke estava no controle. Você quer que ele seja mau, é isso? Gritou Annabeth. Você não o conhecia antes, Percy. Eu sim. O que é com você? Rebati. Por que continua a defendê-lo? Ei, vocês dois, interveio Rachel. Parem com isso. Annabeth voltou-se para ela. Fique fora disso, mortal. Se não fosse você... O que quer que fosse dizer, sua voz falhou. Ela baixou a cabeça outra vez e voltou a soluçar, infeliz. Eu queria consolá-la, mas não sabia como. Ainda me sentia atordoado, como se a desaceleração do tempo provocada por Cronos tivesse afetado meu cérebro. Eu simplesmente não conseguia compreender o que vira. Cronos estava vivo, armado, e o fim do mundo provavelmente estava próximo. Precisamos seguir em frente, disse Nico. Ele enviará monstros em nossa captura. Ninguém estava em condições de correr, mas Nico tinha razão. Eu me levantei com esforço e ajudei Rachel a ficar de pé. Você se saiu bem lá atrás, eu lhe disse. Ela conseguiu me dirigir um pequeno sorriso. Bem, não queria que você morresse. Ela enrubesceu. Quer dizer, só porque, você sabe, você me deve favores demais.
Como vou cobrá-lo se você morrer? Ajoelhei-me ao lado de Annabeth. Ei, me desculpe. Precisamos ir. Eu sei, ela disse. Estou bem. Era óbvio que ela não estava bem, mas se levantou e começamos a vagar novamente pelo labirinto. De volta a Nova York, eu disse. Rachel, você pode... Fiquei paralisado. Alguns metros à nossa frente, o feixe de minha lanterna parou em um pedaço de tecido vermelho caído no chão. Era um gorro Rastafari, o que Grover sempre usava. Minhas mãos tremiam quando peguei o gorro. Parecia ter sido pisoteado por uma imensa bota enlameada. Depois de tudo que eu passara naquele dia, não conseguia tolerar a ideia de que algo pudesse ter acontecido também ao Grover. Então, percebi outro detalhe. O chão da caverna era macio e úmido por causa da água que pingava das estalactites. Havia pegadas grandes, como as de Tyson e outras menores, cascos de bode, seguindo para a esquerda. Precisamos segui-los, eu disse. Eles foram por ali. Deve ter sido recentemente. E quanto ao acampamento meio-sangue? Perguntou Nico. Não temos tempo. Precisamos encontrá-los, concordou Annabeth. São nossos amigos. Ela pegou o gorro amassado de Grover e tomou a dianteira. Eu a segui, preparando-me para o pior. O túnel era traiçoeiro. Inclinava-se em ângulos estranhos e era escorregadio por causa da umidade. Metade do tempo, escorregávamos e deslizávamos em vez de andar. Por fim, chegamos ao fim de uma rampa, e então estávamos em uma caverna ampla, com imensas colunas de estalagmites. No centro do salão corria um rio subterrâneo, e Tyson estava sentado à margem, embalando Grover no colo. Os olhos de Grover estavam fechados. Ele não se mexia. Tyson! Gritei. Percy, venha rápido. Corremos até ele. Grover não estava morto, graças aos deuses, mas todo o corpo dele tremia, como se estivesse morrendo de frio. O que aconteceu? Perguntei. Tantas coisas, murmurou Tyson. Uma cobra enorme, cães enormes, homens com espadas. Mas então nós nos aproximamos daqui. Grover estava nervoso. Ele correu. Quando chegamos nesse salão, ele caiu assim. Ele disse alguma palavra? Perguntei. Disse, estamos perto. Então bateu a cabeça nas pedras. Ajoelhei-me ao lado dele. A única vez em que vira Grover desmaiar fora no Novo México, quando sentiu a presença de Pan. Corri o facho da lanterna pela caverna. As pedras cintilavam. Na extremidade oposta, via-se a entrada de outro salão, ladeada por gigantescas colunas de cristal, que pareciam diamantes, e além daquela entrada. Grover, chamei. Acorde. Annabeth também se ajoelhou ao lado dele, e jogou um pouco de água gelada do rio em seu rosto. Upa! Suas pálpebras tremularam. Percy, Annabeth, onde... Está tudo bem, eu disse. Você desmaiou. A presença foi forte demais para você. Eu lembro... Pan. Sim, eu disse. Algo muito poderoso está logo depois daquela passagem. Fiz apresentações rápidas, pois Tyson e Grover não conheciam Rachel. Tyson disse a Rachel que ela era bonita, o que fez as narinas de Annabeth tremerem, como se ela fosse cuspir fogo. Bem, eu disse. Venha, Grover, apoie-se em mim. Annabeth e eu o ajudamos a se reerguer, e juntos atravessamos o rio subterrâneo. A corrente era forte. A água chegava até nossa cintura. Disse a mim mesmo que permanecesse seco, o que é uma habilidade muito útil, mas isso não ajudou os outros. E eu ainda podia sentir o frio, como se andasse em meio a uma rajada de vento e neve. Creio que estamos nas cavernas Carlsbad, disse Annabeth, rangendo os dentes. Talvez uma parte inexplorada. Como você sabe? Carlsbad fica no Novo México, ela respondeu. Isso explicaria o último inverno. Assenti. O desmaio de Grover acontecera quando passávamos pelo Novo México. Lá, ele se sentira mais perto do poder de Pan. Saímos da água e continuamos andando. À medida que os pilares de cristal se avultavam,
comecei a sentir o poder que emanava do salão ao lado. Eu estivera na presença de deuses antes, mas ali era diferente. Minha pele formigava com energia viva. Meu cansaço se dissipou, como se eu acabasse de acordar de uma boa noite de sono. Eu podia sentir que estava ficando mais forte, como uma daquelas plantas nos vídeos em câmera lenta. E o aroma que vinha da caverna não era nada parecido com a umidade abafada do subterrâneo. Cheirava a árvores, a flores e a um dia quente de verão. Grover choramingava de excitação. Eu estava atônito demais para falar. Até mesmo Nico parecia sem palavras. Entramos na caverna e Rachel disse: "Ah, uau!" As paredes cintilavam como cristais, vermelhas, verdes e azuis. Naquela estranha luz cresciam lindas plantas, orquídeas gigantes, flores em formato de estrela, trepadeiras repletas de frutinhas laranja e púrpura, que se insinuavam entre os cristais. O chão da caverna era coberto por um musgo verde e macio. O pé direito era mais alto do que o de uma catedral, faiscando como uma galáxia de estrelas. No centro do salão havia uma cama em estilo romano, de madeira dourado, no formato de um U bem arredondado, cheia de almofadas de veludo. Alguns animais perambulavam em torno dela, mas eram animais que não deveriam estar vivos. Havia um dodô, um outro que parecia um cruzamento entre um lobo e um tigre, um imenso roedor que poderia ser a mãe de todos os porquinhos da Índia. E, vagando atrás da cama, colhendo frutinhas com a tromba, via-se um mamute peludo. Deitado na cama estava um sátiro idoso. Ele observava nossa aproximação com olhos tão azuis quanto o céu. Seu cabelo encaracolado era branco, assim como a barba pontuda. Os chifres eram enormes, de um marrom lustroso e curvos. Seria impossível para ele escondê-los debaixo de um chapéu como Grover fazia. De seu pescoço pendia um conjunto de flautas de bambu. Grover pôs-se de joelhos diante da cama. Sr. Pan, o deus, sorriu bondosamente, mas havia tristeza em seus olhos. Grover, meu querido e bravo sátiro, espero você há muito tempo. Eu me perdi, desculpou-se Grover. Pan riu. Era um sol maravilhoso, como a primeira brisa da primavera, enchendo toda a caverna de esperança. O lobo, tigre, suspirou e descansou a cabeça no joelho do deus. O Dodô bicou afetuosamente os cascos de Pan, fazendo um estranho som no fundo do bico. Eu podia jurar que ele estava assoviando. It's a small world. Ainda assim, Pan parecia cansado. Sua forma inteira tremeluzia, como se ele fosse feito de névoa. Percebi que meus outros amigos também estavam ajoelhados. Tinham uma expressão de assombro no rosto. Então me ajoelhei. Você tem um Dodô que cantarola? Eu disse estupidamente. Os olhos do deus cintilaram. Sim, esta é a Dedê, minha pequena atriz. Dedê, o Dodô, pareceu ofendida. Ela bicou de leve o joelho de Pan e cantarolou algo que soou como uma marcha fúnebre. Este lugar é lindo, exclamou Annabeth. É melhor do que qualquer edifício já projetado. Fico feliz que goste daqui, querida, disse Pan. É um dos últimos lugares inexplorados que restam no mundo. Temo que meu reino lá em cima tenha acabado. Só restam pequenas reservas dele, pedaços minúsculos de vida. Este aqui vai se manter preservado. Um pouco mais. Meu senhor, disse Grover, por favor, precisa voltar comigo. Os anciãos nunca acreditarão. Vão ficar loucos de alegria. O senhor pode salvar o mundo selvagem. Pan pousou a mão na cabeça de Grover e desarrumou-lhes os cachos do cabelo. Você é tão jovem, Grover, tão bom e sincero. Creio que escolhi bem. Escolheu? Perguntou Grover. Eu não consigo entender. A imagem de Pan tremulou, transformando-se momentaneamente em fumaça. O porquinho da Índia gigante correu para debaixo da cama com um guincho aterrorizado. O mamute peludo grunhiu nervoso. Dedê enfiou a cabeça debaixo da asa
Então Pan reapareceu. Dormi por muitos éons, disse o Deus com sofrimento. Meus sonhos foram sombrios. Acordo de tempos em tempos, e a cada vez meu período desperto é menor. Agora estamos próximos do fim. O quê? Gritou Grover. Mas não! O senhor está bem aqui. Meu querido sátiro, disse Pan. Tentei dizer ao mundo, há 2000 anos. Anunciei a Lisas, um sátiro muito parecido com você. Ele vivia em Éfeso e tentou espalhar a notícia. Os olhos de Annabeth se arregalaram. A velha história. Um marinheiro, passando pela costa de Éfeso, ouviu uma voz gritando da margem. Diga-lhes que o grande deus Pan está morto. Mas não era verdade, exclamou Grover. Sua espécie nunca acreditou, disse Pan. Vocês, doces e teimosos sátiros, recusaram-se a aceitar minha morte. E eu os amo por isso. Mas vocês só retardaram o inevitável. Vocês apenas estenderam minha longa e dolorosa passagem. Meu sombrio sono crepuscular. Ele precisa terminar. Não! A voz de Grover tremia. Querido Grover, disse Pan, você precisa aceitar a verdade. Seu companheiro, Nico, ele compreende. Nico assentiu lentamente. Ele está morrendo. Deveria ter morrido há muito tempo. Isto aqui é mais como uma lembrança. Mas os deuses não podem morrer, disse Grover. Eles podem desaparecer aos poucos, afirmou Pan, quando tudo que representam tiver deixado de existir. Quando seu poder se esvai e seus locais sagrados sucumbem, o mundo selvagem, meu querido, está tão pequeno agora, tão destruído, que nenhum deus pode salvá-lo. Meu reino acabou. É por isso que preciso que você leve uma mensagem. Você deve voltar ao conselho. Deve dizer aos sátiros, às dríades e aos outros espíritos da natureza que o grande deus Pan está morto. Conte a eles sobre minha morte, porque eles precisam parar de esperar que eu os salve. Eu não posso. A salvação tem de partir de cada um. Todos vocês precisam. Ele parou e franziu a testa para o Dodô, que voltara a cantarolar. Dedê, o que está fazendo? Perguntou Pan. Está cantando Kumbaya outra vez? Dedê ergueu a cabeça inocentemente e piscou os olhos amarelos. Pan suspirou. São todos uns cínicos. Mas como eu ia dizendo, meu querido Grover, cada um de vocês deve aceitar meu chamado. Mas não, choramingou Grover. Seja forte, disse Pan. Você me encontrou e agora precisa me libertar. Tente levar adiante meu espírito. Ele não pode mais ser carregado por um deus. Deve ser assumido por todos vocês. Pan olhou-me diretamente com seus olhos azul claros e percebi que ele não estava falando apenas dos sátiros. Referia-se também aos meios-sangues e aos humanos. Todos. Percy Jackson, disse o deus. Sei o que você viu hoje. Conheço suas dúvidas. Mas eu lhe dou esta notícia. Quando chegar a hora, você não será dominado pelo medo. Voltou-se para Annabeth. Filha de Atena, sua hora está chegando. Você terá um papel muito importante, embora talvez não seja o que você imaginou. Então olhou para o Tyson. Mestre Ciclope, não se desespere. Os heróis raramente correspondem às nossas expectativas. Mas você, Tyson, seu nome permanecerá vivo entre os Ciclopes por gerações. E senhorita Rachel Dare. Rachel encolheu-se quando ele disse o nome dela. Recuou como se sentisse alguma culpa, mas Pan limitou-se a sorrir e ergueu a mão em uma bênção. Sei que acredita que a compensação não é possível, ele disse. Mas você é tão importante quanto seu pai. A voz de Rachel falhou. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Sei que não acredita nisso agora, continuou Pan. Mas espere. As oportunidades. Elas virão. Finalmente, ele se voltou para Grover. Meu querido sátiro, disse gentilmente, levará minha mensagem? Eu não posso. Você pode, sim, disse Pan. É o mais forte e o mais corajoso. Seu coração é sincero. Você acreditou em mim mais do que qualquer outro, razão pela qual deve levar a mensagem,
e deve ser o primeiro a me libertar. Eu não quero. Eu sei, disse o Deus. Mas meu nome, Pan, originalmente queria dizer rústico. Sabia disso? Com o correr dos anos, porém, passou a significar todos. O espírito do mundo selvagem deve passar para todos vocês agora. Precisam dizer a todos que encontrarem. Se quiserem achar Pan, aceitem o espírito de Pan. Reconstruam um mundo selvagem, um pouco de cada vez, cada um em seu canto do globo. Não podem esperar que ninguém mais, nem mesmo um Deus, faça isso por vocês. Grover enxugou os olhos. Então, lentamente, pôs-se de pé. Passei a vida toda procurando o Senhor. Agora eu o liberto. Pan sorriu. Obrigado, querido sátiro. Minha bênção final. Ele fechou os olhos, e o Deus se dissolveu. Uma névoa branca dividiu-se em feixes de energia, mas de um tipo que não era assustador como o poder azul que eu vira emanar de Cronos. Aquilo preencheu a caverna. Uma espiral enevoada me invadiu pela boca. Invadiu também Grover e os outros, mas acho que Grover recebeu uma quantidade um pouco maior. Os cristais tornaram-se turvos. Os animais nos lançaram um olhar triste. Dedê, o Dodô, suspirou. Então todos ficaram cinzentos e desfizeram-se em pó. As trepadeiras murcharam. Então estávamos sozinhos em uma caverna escura com uma cama vazia. Liguei minha lanterna. Grover respirou fundo. Você está bem? Perguntei. Ele parecia mais velho e mais triste. Pegou o gorro das mãos de Annabeth, limpou a lama e o enfiou com firmeza na cabeça coberta de cachos. Precisamos ir agora e contar a eles, ele disse. O grande Deus Pan está morto. Bom, pessoal, e esse foi o capítulo de hoje. Nele, nós pudemos ver dos capítulos mais tristes da história de Percy Jackson. Nós conhecemos, Pan, o deus da natureza, o deus grego da natureza e da vida selvagem. E é muito triste porque nesse capítulo ele morre. E é uma crítica muito clara do autor para a maneira como todo o ser humano vem tratando a natureza, através do desmatamento, através de todos os problemas que envolvem o descuido com a mãe natureza. E tudo isso levou à morte desse deus, desse símbolo da natureza, da vida selvagem, do meio ambiente. E, além disso, nós tivemos que o Grover, ele agora ficou responsável pela missão de anunciar que Pan está morto. E vamos ver o que vai dar isso, Bom, pessoal, e foi essa a leitura de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu gostei, compartilhar com seus amigos e nos apoiar para que a gente consiga dar continuidade a esse projeto tão bacana. Obrigado!